E onde o senhor aprendeu a fazer tapete? É lá na Hungria. Com quem? Como? Com quem? Quem lá tem engenheiro têxtil, que ensinou, que também do ramo era, né? Que era naturalmente que era ainda moço naquele tempo. Isso foi... Comecei isso a aprender em 1908, né? Como é que foi a vida? Começou que veio a guerra, então tinha que ir na guerra em 1914 e voltei da Rússia em 22. E em seguida logo viemos para cá, né, que já esteve uma parte da família aqui, né? E eles, então chegamos e começamos logo a trabalhar. Nascido na Hungria, Antônio Friedman aprendeu a fazer tapetes no estilo persa em 1908, quando tinha 16 anos. 6 anos depois, o jovem Antônio foi lutar na Primeira Guerra Mundial. No ano seguinte, ele foi capturado pelos russos e enviado à Sibéria, onde ficou preso até 1917. Deixou o frio siberiano para fazer frente à Revolução Russa, chegando a ser capitão do Exército Vermelho. Em 1922, deixou a Europa e veio para o Brasil, para a cidade de São Paulo, onde sua família já morava. Em 18 de agosto de 1923, ele e seu irmão Martim Friedman inauguraram a manufatura de tapetes Santa Helena na Rua do Carmo, em São Paulo. Uma das maiores dificuldades no início foi a língua. Tinha um subdistrito da Lapa chamado Vila Ipojuca. Na Vila Ipojuca tinha uma grande colônia de húngaros, né? Imigrantes húngaros que se fixaram ali na Vila Ipojuca, que é um subdistrito da Lapa. Então tinha inclusive um jornalzinho, que era um jornal mensal, que era editado em hungarês, que é a língua lá da Hungria, e que circulava naquela região, porque tinha muita gente dessa procedência que lia esses jornais, né? Então o senhor Antônio, ele era Antônio Friedman, né? E o irmão Martim Friedman. Então, o senhor Antônio Friedman, ele colocou anúncio no jornal pedindo operárias para trabalhar na feitura de tapetes. E surgiram 8 moças de origem húngara. Aí, como falavam o mesmo idioma, além de falar o português, mas falavam bem o seu próprio idioma natal, né? Então, eles se entendiam muito bem, ele explicou e ensinou, e ali começou, então, a fabricação mais primitiva aqui no Brasil do tapete Santa Helena. Naturalmente que tinha que começar, tinha que ensinar moças para fazer lã, fazer fio, tudo foi feito em casa, particularmente, primeiro, né? Até que conseguimos importar fio pronto, né? Mas nós ensinamos moças aqui logo no começo e em 1925 já tomava parte na primeira exposição industrial, né? Em 1926 foram para a Rua Major Diogo. Depois de 11 anos, mudaram-se para um prédio construído por eles na Rua Antônia de Queiroz. Esse prédio depois foi o Arquivo do Estado, pois a Santa Helena teve que sair da capital. Encontraram em Jacareí, no interior do estado, o local ideal, com grandes vãos livres para os teares. Um antigo prédio de arquitetura inglesa do começo do século XX. É um prédio tombado, pelo seu valor histórico, inclusive histórico arquitetônico, porque ele representa também, como prédio industrial, o estilo daquela época, do começo do século XX, que reproduzia o estilo de Manchester, que era a cidade industrial da Inglaterra, e usavam muito esse estilo de tijolo à vista, com vitrôs arredondados, como é lá o prédio lá, né? A confecção de um tapete Santa Helena começava pelo desenho, peça fundamental sem a qual o tapete não existiria.
Os desenhos nossos ou são criados pela nossa equipe de desenhistas, ou são tirados de catálogos, de revistas, ou às vezes um arquiteto, um decorador traz um desenho próprio. O desenhista, ele praticamente esboçava, Criava, né? criava, compunha as cores, tá? A gente montava o esquema, tá? Onde ele tinha noção para aplicar o recorte, tá? Depois. Agora o copiador não, ele pegava daqui e passava para cá, não é nada. Ele praticamente só fazia a leitura inversa. Tá, mas em média o trabalho é esse aqui, ó. Ele é dividido aqui, é feito metade, a outra metade o copiador lança para cá. Ele faz o outro pedaço que vai encaixar com o copiador, vai encaixar aqui. E a ponta também lá que vai virar também. Por meio do desenho, a tinturaria então sabia as cores que seriam usadas nos fios de lã que foram feitos no setor da fiação. Aí a lã vinha, aí ela passava pela fiação, ela era preparada, condicionada, aí ia para a tinturaria, ela era tingida, separada. Cada grupo de lã que era tingida era uma cor e um tom, não podia misturar com o outro. A lã que vinha do sul era desmanchada, depois formada numa manta. Essa manta passava por outras máquinas que davam origem ao fio de lã dos tapetes. Era o fardo de lã, depois isso virava o fio. Esses fios eles eram levados para esses tonéis assim enormes, em que a água em ebulição com o pozinho da tinta, né? Eles colocavam essas lãs. Então eram sempre quantidades relativamente significativas de lã, porque eram as partidas, né? Então cada conjunto, daquele conjunto de lã, ele ia ter uma cor diferente. E essa cor, ela recebia uma numeração. Então era uma cor que era única, porque quando ele fosse tingir de novo aquele verde ou aquele vermelho, ele não sairia exatamente igual. E aquela partida, então, ela era numerada, né? Então eles jogavam as lãs naquele tonel, mexia como se fosse um grande remo, né? Mexia aquilo, até que aquilo cozinhasse, digamos, impregnasse a tinta na lã. Depois aquilo era posto a secar, obviamente, né? E era transformado, então, nos rolos, né? Nos rolos de lã. Com o desenho pronto e os fios de lã na cor certa, a próxima etapa era tecer os tapetes e dar o acabamento. Mas antes de começarem os nós, era preciso preparar os teares. Porque antes de fazer o tapete, você tem que ter a rede. A rede é em barbante e depois vai sendo feito através de um desenho, tudo em lã. Montava a rede para as moças fazerem. A primeira coisa a gente fazia, primeira linha, né? Depois ele acompanhava, porque tinha metragem. Aí a mestre calcula o tamanho, os metros lá que vai ser usado. Conta quantos fios o tapete tem, então a gente conta quantos fios, o nozinho a gente faz os tapetes. E distribui nos fiozinhos que a gente vai fazer uma rede. Daí tem 3 pessoas que fazem a rede, uma na frente, uma em cima e outra atrás. Depois que a gente faz arruma o tiar, daí a gente busca a lã com o moço que tá da lã, que ele já está com o desenho lá, com tudo prontinho para ele arrumar ele arruma os tons de rosa, os tons de folha, tudo igualzinho. E daí ele pesava, marcava, é tudo marcadinho, né? Pesava a lã e ia dando aos poucos para a gente levar. Aí a gente tinha que desenrolar, como é que chamava aquela carroça? É carroça? É carroça mesmo. Um negócio que vira assim. Feito um triângulo assim. Um pau e vira assim. Aí ali enfiava a meada e pegava o fio e ia puxando e fazia um monte no chão. E era de 2 fios, né? Que 4. Fazia 4? 4 fios. 4 fios. Fazia uma bola. Fazia uma bola, a gente fazia igual uma panela, assim, que não sai do lugar, né? Vai tirando pelo meio. E já deixava prontinho ali para não precisar puxar lá em cima. Isso era o fundo, a cor do fundo do tapete. E as de rosa, de folha, assim, a gente cortava e pendurava no fio. A cabeça da gente ficava cheia de pelo, né? De tanto que puxava, né? Então era isso que fazia para fazer o nozinho. Vai levantando, conforme a gente vai trabalhando, ele vai levantando. Ali quando eles trabalhavam mais ou menos ali uns 50 centímetros,
que erguia o banco, aí erguia o início, que é esse que estou fazendo aqui, esse pau, né? Erguia ele até a altura de 1 metro, mais ou menos, tinha até pegar até 1 metro de altura, o banco, né? Ele passava da altura, quase 2 metros de altura. Então a gente ia pondo uns cavaletes, que a gente falava, uns paus, sabe? Assim, punha dos lados e ia aumentando. Nossa, às vezes ficava alto, cheio de pau. Aí depois você tinha que descer ele e descer o tapete, virar o tapete em volta do tear. Uma certa altura, a mestre vem e mede. Se estiver encolhendo, ela vem, corta e a gente tem que fazer outra vez aquele pedaço. Daí faz o tapete, quando termina o tapete, vai para a sala de acabamento, né? O tapete passava, tinha uma máquina, uma faca fixa e outra rotativa. Uma rodava em cima da outra e o tapete passava por dentro. Para deixar as pontas tudo, entendeu? Porque saía tudo. Então a gente nivelava ela assim. Daí depois de lá vinha para o acabamento. Lá corta, escova outra vez todinho, inteirinho e trabalha as moças que faz o acabamento. Depois, se é recortado, daí vai para a sala para recortar. Se não é recortado, já fica tudo enroladinho, já prontinho para ir para São Paulo. A gente já dá cortadinha, assim, porque quando a gente está fazendo tapete, a gente corta, vai acertando. Todo dia de tarde a gente corta. A gente corta à tarde na hora de serrar. Daí vai lá para elas e elas cortam o contorno da flor. O acabamento do tapete, quando vem de lá do tear, passa pelo acabamento ali, sabe? Passa pelo acabamento, depois de ser feito o acabamento, vem para põe as franjas. E depois que termina a franja, vem para o recorte. Fazia assim, abria aqui, sabe? E cortava a beiradinha deste lado e cortava a beiradinha daqui. Daí ficava um vãozinho assim. Então, na hora que elas terminavam de tecer, a primeira coisa que passava era o nivelamento. Nivelamento. Depois voltava para o acabamento para nivelar na tesoura, para acertar a tesoura, tirar todos os defeitos que tinha, para daí dar o término no geral. Daí embalava, tchau. Tem alguns trabalhos que ficaram mais marcantes assim para a senhora? Acho que é a Santa Ceia. Muitas cores, bastante cores, né? Vocês fizeram para quem a Santa Ceia? Foi exposição em São Paulo. Aí teve para hotéis, teve para Brasília, todos tapetes muito grandes. Lá em Brasília, aqueles tempos lá, né? Todos foram nós que fizemos. Os tapetes de Brasília foi nós que fizemos. Na inauguração? Para a inauguração? De Brasília nós trabalhamos. Eu, as minhas irmãs, a Lúcia também, trabalhamos acho que uns 2 ou 3 meses. Trabalhava de dia e trabalhava à noite. Tinha noite que nós não trabalhávamos, tinha noite que a gente varava trabalhando. Tem muitas recordações muito boas, coisas engraçadas, coisas tristes, coisas interessantes para contar. Um fato que não me sai na memória, que é bastante interessante, que a fábrica era uma fábrica assim, muito familiar. E eles tinham pomar, tinha criação de galinha, que eles também tiravam os ovos e criavam frango para eles comerem. E um outro fato curioso, que tinha cachorro para tomar conta, porque tempo não tinha alarme, né? Então, o seu Mateus, que era um senhor de cor, muito simpático, muito boa gente, e eu, quando criança, sentava ainda perto do fogareiro e ele fazia aquele famoso angu para cachorro com carne moída. E eu ficava ali, era um cheiro tão bom que dava até vontade de comer, porque era muito bem feito, carne boa, né? E bem mexido assim, e a gente ficava conversando e ele contando história. E ele também era o jardineiro da fábrica. O senhor Antônio, ele tinha o quê? Ele tinha leve para frente isso aí. Ele tinha um viveiro. Lá ele tinha orquídeas e flores do mundo inteiro. E lá em São Paulo, ele tinha livros de flores.
porque era a base dos tapetes. Sei, claro. Tá. Então era a pesquisa era ali. Ah, que lindo. Tá. E ele tinha um gosto excelente, né? Nossa, Tinha um gosto até excelente. Então o trabalho nascia daí. Ele era um amor de pessoa. Ele era muito carinhoso com Era, você. nossa, ele me chamava de menina. E ele sabia fazer? Nossa. Ah, sabia, nossa, ele sabia fazer tudo. E a esposa dele, a dona? Dona Ernesta, ela gostava de... Ela, no recorte, sempre ela estava recortando lá com as moças. Quando ela vinha, né? Ela vinha 3 vezes por semana junto com o seu Antônio. A gente viveu na fábrica. Era a nossa casa. E era um clima gostoso de trabalho? Ah, era. Nossa, era tudo. Como eu gostava. E depois os donos lá, Dona Iracema e seu Edmundo, era pai e mãe da gente. Muito bom mesmo. Porque meu pai veio para gerenciar e a minha mãe veio, como eles falavam na época, mestra. E os anos foram se passando, né? E ela achava que eles iam voltar. Foi o que ele disse para ela. Acho que até ele tinha intenção de voltar para São Paulo, porque foi aonde eles se casaram e tudo mais. Mas acabou que eles gostaram de Jacareí e ficaram aqui. E sempre em torno da fábrica, vivendo pela fábrica, assumindo, como o povo diz hoje em dia, vestir a camisa, né? E eu vivi lá dentro desde os 5 anos. Depois, quando entrei na Santa Helena, daí era o seu Edmundo com a Dona Iracema, que era gerente, né? Nossa, a Dona Iracema era uma mãe pra gente, né? A gente ensinava, a gente veio da roça, né? Era muito gostoso. Como que era o ambiente? Depois, era legal, era uma família, que nem o gerente, a Dona Iracema, o seu Edmundo, era uma família nossa. Quando a gente trabalhava à noite, levava as coisas pra gente comer. Nossa, era muito gostoso trabalhar. Eu, se tivesse uma outra firma que fizesse aquilo que eu estava trabalhando nela. Pode ter certeza. Teve outra, não? Não teve. O que o senhor espera para o futuro da Santa Helena? Que eu espero que vai poder continuar, que eu vou deixar a Santa Helena para muitos anos depois para poder continuar, depois da minha falta. Em 76, que havia o prefeito anterior ao PSL, destruiu esse prédio aqui da frente, que era do ginásio Antônio Afonso, e nós, um grupo de pessoas, então a gente resolveu agir. Então havia rumores de que esse prédio aqui também seria derrubado. Então, diante disso, nós nos reunimos e a gente fez uma proposta ao prefeito de criar um museu no lugar, com o intuito de preservar esse prédio aqui. Mas daí um dos membros do grupo sugeriu o nome de Valdiza Rússio. E ela foi convidada por um grupo de pessoas da cidade para dar um apoio, uma orientação. E nessa ocasião ela também tinha o projeto de museu de indústria para o estado de São Paulo. E nesse projeto ela começou a pesquisar no estado fábricas, indústrias que seriam polos museológicos. E entre esses polos museológicos, ela entrou em contato com a fábrica de tapetes Santa Helena, aqui em Jacareí. A técnica de tapetes ficou encantada com o que havia, o que se fazia lá. E daí Valdiza passou a trazer para cá todo mundo que ela conhecia. Uma pessoa que era diretora até de um museu de arte da Fundação Gulbenkian de Lisboa, mas não só ela, o Gael de Guicham, que era do Centro de Restauro de Roma também, da Unesco, que veio aqui também. Eu lembro uma outra diretora do Serviço Educativo do Museu de Israel, em Jerusalém. Também veio aqui, não só nesse prédio, mas também lá no Santa Helena. Então, um projeto que a fábrica se tornasse um museu, que os funcionários recebessem visitantes, mostrassem o seu ofício, que ocorressem oficinas para crianças, né? Então, foi um período aí no comecinho dos anos 80 em que ela frequentou bastante a cidade com esse projeto da fábrica ser um museu. Que seria interessantíssimo você ter, por exemplo, aqui em Jacareí, um museu onde você pudesse entrar em contato com a própria feitura, né? Com a própria manufatura, a própria produção dos tapetes, no caso, com as pessoas ainda envolvidas em tudo isso. Mas a fábrica, na época, vivia um processo complicado de falência, porque de dívidas, com INSS, mil coisas lá. Então, diante disso, para não perder essa técnica que se fazia toda, Valdiza propôs que se fizesse uma cooperativa de trabalhadores que continuasse aquela técnica. Mas, infelizmente, isso não foi possível, né? E que os impostos
que a fábrica tinha que pagar, algumas dívidas que existiam com o Estado seriam então perdoadas, né, por essa contrapartida cultural. A fim de superar a crise financeira, a direção da empresa resolveu ampliar sua presença no mercado. Em 1980, introduziu o tapete arraiolo com sistema caseiro de produção. Em 1985, introduziu o quilim. Para ajudar a aumentar a receita, a museóloga Valdiza Rússio apresentou novas ideias. Mas nem novos tipos de tapetes e nem ideias visionárias foram capazes de evitar. A manufatura de tapetes Santa Helena fechou suas portas em 91, ficando a lembrança na memória e a saudade no coração. Que o Nelson quis também continuar fazendo, né? O Nelson, na época, ele me insistiu. Eu fui pra casa dele. Aí começamos a fazer o quê? Trabalhar com os desenhos. Começamos a catalogar os desenhos. Tá? Pra poder organizar, para daí ter uma base, né? Porque você precisava de fotos, você precisava de uma série de coisas para você apresentar para o cliente. Tá? Isso fez parte da vida de muitas pessoas, de muitas famílias em Jacareí. Né? Já se sabe que a fábrica tinha um modo especial de lidar com o seu corpo de funcionários. Existe muita afetividade, né, nas pessoas que lembram dessa época. Então, eu acho que a importância como memória social, como memória do trabalho, né, dessas dinâmicas de trabalho e de relação nesse ambiente industrial. Isso eu acho fundamental que se preserve e se divulgue também, além do modo de fazer, os desenhos que eles tinham, a forma como eles tingiam, como eles trabalham com essa matéria-prima. Tudo isso é muito interessante. Mas o que me parece de mais relevo é como isso faz parte da história de muitas pessoas em Jacareí. E o tapete Santa Helena se marcou muito, marcou tanto a memória de quem trabalhou lá, como de quem passava em frente, de quem pôde comprar o tapete, de centenas de pessoas, então assim, ela foi muito marcante. E aí nós recebemos as senhoras, né, que vieram fazer, que trabalharam na fábrica e vieram fazer o tapete aqui no museu. E movimentou muito, assim, as pessoas que não conheciam tiveram interesse, as crianças, elas passam hoje pelo tapete que está ali feito, elas questionam como é que faziam tudo isso manualmente, e depois faziam o trabalho, né, que isso dava e a qualidade que também que esse tapete fica. Então, isso chama muito a atenção, né? E assim, não dá para dizer que não faz parte da cidade, faz parte da história de Jacareí, né? Isso é uma ideia que eu acho que está viva, né, não morreu, e que pode, eu como, digamos assim, né, se é que eu posso falar isso, um discípulo da Valdiza, e até outras pessoas também, acho que essa ideia poderia ser resgatada. E na Fundação Cultural há esse interesse também de fazer com que, digamos, essa técnica, eu sei que vocês vão fazer agora uma gravação também com uma ex-funcionária, né, que essa técnica possa ser ensinada por essa ou outros funcionários que ensinem um trabalho junto com a Fundação, ensine jovens atuais, por exemplo, né, que queiram aprender isso e que reviva de novo essa técnica interessante, e que Jacareí possa se tornar de novo um centro de tapeçaria, né? Hoje que se fala tanto em economia criativa, por exemplo, isso pode ser uma marca, um referencial da cidade. Então elas olham para esse passado como, olha, faz parte da memória social de Jacareí, né? As pessoas, as amizades foram construídas lá dentro e as pessoas se reconhecem como antigos funcionários da Santa Helena. Então ali existem laços de solidariedade, né, que vão atribuir a esse passado um valor, né, bastante positivo, no sentido de dizer, olha, valeu a pena, né? Valeu a pena. Pelo projeto Santa Helena, Tecendo Memórias, conseguimos reunir algumas antigas tecedeiras da manufatura. Trouxemos um tear da Dona Dita para dentro do museu em Jacareí. E de julho a setembro de 2018, elas fizeram um pequeno tapete para as filmagens. Fazer a barra do tapete. Esse daqui é para passar no meio.
que sobrou para mim. Antes de casa um pouco, né? Estava aprendendo ainda, né? Então a gente ia fazer essa barrinha, daí a gente entortava, vinha a contramestra e passava a faca assim, fazia tudo de novo. Eu até falo a verdade. Aí eu vou deixar uma viradinha nele, ele vem, vai para baixo. Daí segura os dois. Vai para cima, vem para baixo. Dessa experiência de fazer o tapete aqui, Achei depois de alguns anos? Achei uma coisa mais maravilhosa do mundo. De noite, assim, eu fico pensando, puxa vida, quantos anos fora, a gente tudo, nós tudo lá juntos outra vez, né? Eu amei vocês. Achei ótimo, porque a gente tá recordando, né, o passado da gente um pouco, então é muito gratificante para a gente. Gostoso relembrar, né? Nossa, muito gostoso. Só falta nós abrir uma fábrica, né, Silvia?